Abra comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 1. Virar um pouco o retorno aqui. Som. 1 Timóteo, capítulo de número 1, do versículo 1 ao 12. Segunda Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao 12. Acompanhe comigo, leia comigo. A palavra do Senhor diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o fizeram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, nas minhas orações. Lembro-me das tuas lágrimas e desejo muito ver você, para que a minha alegria seja completa. Obrigado, Glauco. Recordo-me da tua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe, Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Por esta razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu, pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou ineficaz a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído mensageiro, apóstolo e mestre. Por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Amém, irmãos? Repita comigo assim: eu sei em quem tenho crido. Isso é verdade? Isso é verdade, irmão? O contexto dessa carta é um contexto difícil, irmão. Que quando a gente entende e vê o apóstolo Paulo declarando: eu sei em quem tenho crido, talvez a gente se envergonhe por estar reclamando, murmurando, ou questionando Deus com o que estamos vivendo hoje. Porque, olha o contexto dessa segunda carta. Paulo está preso pela segunda vez em Roma, quando ele escreve para Timóteo. É uma carta de um prisioneiro velho, mas confiante em Deus. E o que Paulo está pedindo em toda essa segunda carta, que aliás é a última carta que Paulo escreve, é a última carta. Depois disso, ele foi degolado. Depois de escrever dessas coisas, ele perdeu a cabeça, irmão. Ele foi para a guilhotina e a cabeça dele rolou. Mas poucos dias antes de ir para a guilhotina, ele declara: eu sei
em quem tenho crido. Mas não só isso, irmão. Paulo está escrevendo para um jovem liberto, que está solto, mas que está com medo, que era Timóteo. Paulo está pedindo: Timóteo, eu preciso de você aqui. Timóteo era pastor na igreja de Éfeso. E o que aconteceu? Levantou a perseguição contra a igreja. Nero incendeia Roma e coloca a culpa nos cristãos. E depois que isso acontece, uma grande perseguição veio para os crentes. Timóteo, por ser jovem, começa a temer, começa a ficar com medo. O que poderia acontecer com ele? Mais do que isso, todos os rumores que Timóteo está ouvindo, ele está ouvindo agora o pastor dele preso. Ele está vendo agora os outros zombarem do pastor dele, dizendo: está vendo lá o seu pastor? Está vendo ele que se diz homem de Deus? Está preso, está assolado. Você vai continuar nessa mesmo? Você vai continuar sendo pastor em Éfeso? Você vai continuar encorajando a outros? Você vai ser o próximo Timóteo. Mas o apóstolo Paulo, ouvindo o que Timóteo estava passando, resolve escrever esta carta, irmão, e contar que ele estava na prisão, que ele estava em assolação, que ele tinha sido abandonado pelos seus companheiros. Mas ele resolve escrever esse verso 12, que chega até a gente e traz fé ao meu e ao seu coração. E o verso é: eu sei em quem tenho crido. Eu sei, irmão. E a pergunta que eu faço a você nessa noite é: você sabe? Você sabe em quem você tem crido? Ou a sua fé é a fé de um dia da semana? Ou a sua fé se baseia no testemunho dos outros? Ou talvez a sua fé se baseia no que você passou lá atrás, hoje você não consegue crer mais. Você sabe em quem você tem crido, irmão? Você sabe, tem certeza, mesmo que há anos você não presencie um milagre, mesmo que há anos você não veja uma manifestação visível de Deus, mesmo que há anos você esteja orando por algo e Deus ainda não mudou, você ainda sabe em quem você tem crido? Aliás, mesmo que, além dele não responder, veio um turbilhão. Lembra de domingo? Veio terremoto. Estou orando, estou clamando, e ainda vem um terremoto? O alicerce está abalado. Irmão, mas nessa noite eu quero encorajar os irmãos a pedir para Deus a fé que o apóstolo Paulo tinha, e a fé dele era: eu sei que eu não estou confiando no governo, eu não estou confiando no que as pessoas podem fazer, eu não estou confiando no que o dinheiro pode me proporcionar, eu estou confiando naquele que eu entreguei a minha vida um dia, irmão. Nós não dependemos de dinheiro. Se você depende de dinheiro, e eu perguntei terça-feira, né, Alex, lá no discipular, alguém já viu alguém que tinha muito dinheiro e faliu? Quem aqui já conheceu história assim, de falência? Eu já conheci. Dinheiro não é uma boa estrutura. Alguém já conheceu alguém que tirou a vida porque faliu? Eu já conheci. Dinheiro não é uma boa estrutura, irmão. Alguém já conheceu alguém que tirou a própria vida ou ficou atordoado porque separou, perdeu o casamento? Já viu isso?
o casamento também não é uma boa estrutura, irmão. Não é um bom alicerce para afirmar a sua vida. Mas a Bíblia diz que existe um que é chamado de a pedra fundamental, que se chama Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha, irmão. Ele é a rocha que Jó tinha, irmão, que declara uma palavra mais ou menos parecida com a de Pedro, de Paulo. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, irmão, eu estou bem certo. Sabe o que Deus veio fazer com a gente aqui nessa noite, irmão? É reafirmar a certeza que não é pelo que Ele faz, não é pelo que acontece, que é a medida, se Deus está com a gente ou não. A medida é, independente do que Ele faz, independente do que acontece aqui, eu tenho paz com Deus. Você é uma pessoa alegre, irmão? Você é uma pessoa feliz? Isso não pode ser medido pelo que acontece externamente. Se um crente é medido a sua alegria pelo que acontece fora, externo, ele não está sendo um crente fiel a Deus. Porque as aflições do tempo presente não permeiam a nossa vida. As dificuldades externas não dão direção a nós, irmão. O que dá? A paz que excede o entendimento humano. Guarda o meu e o teu coração e nos traz alegria no semblante do crente, irmão. Alguém tem que olhar e dizer: o que está acontecendo? Eu sei o que você passa, eu sei da sua dificuldade, mas há uma alegria aí dentro, há algo que eu não sei decifrar o que é. E você vai virar e vai dizer, sabe por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei, irmão. Eu sei quem eu entreguei a minha vida, irmão. Eu sei que o que estamos passando por aqui é 70, 80, 90 anos no máximo. É esse sofrimento, é essa luta, vai, não vai, é decepção, é tristeza, é uma vitória, é uma alegria momentânea, mas isso vai passar. Haverá um dia que nós estaremos perante o Senhor, irmão. Haverá um dia, e sabe qual é a promessa da palavra de Deus? Lá não haverá choro, lá não haverá morte, lá não haverá dor, porque já as primeiras coisas passaram. Essa é a nossa esperança. Essa é a minha e a tua esperança, irmão. Não deposite a tua esperança na tua conta bancária. Ela vai falhar. Entra um governante aí, faz igual o Collor, toma tudo. Não coloque a tua esperança no cartão Black, viu, Alex? Alex anda com cartão aí, irmão, vocês têm que ver. Não coloque a tua esperança no cartão Black, irmão. Ele falha. Não coloque a sua dependência, irmão, no seu patrão, na sua empresa. Tudo pode mudar, irmão. De repente, como Jó, irmão. Em um só dia, irmão, era uma notícia atrás da outra. Num só dia, ele imaginava? A Bíblia diz assim, ó, que Jó continuamente, ele cultuava a Deus por ele e pelos filhos. Vai que meus filhos pecaram. Vai que meus filhos pecaram. Ele cultuava, ele entregava sacrifício a Deus, irmão. Jó vem, e agora, em um só dia, Jó, ó, seus animais morreram todos, viu? Jó, seus filhos estavam reunidos, ó, todos morreram. Jó, seus servos, só eu sobrei. E aí?
para piorar, irmão, olha como as coisas pioram, né? A gente acha que para crente não, mas para crente aperta mais, irmão. Tinha uma companheira do lado dele, a esposa. O que você espera agora? Uma palavra abençoada, né? Ô, meu filho, nós vamos vencer. Fica crente. Permanece firme. Ô, meu filho, vamos para a oração que Deus vai dar vitória para nós. Foi isso que a mulher de Jó falou? Jó, amaldiçoe esse seu Deus e morre? Você se mantém íntegro ainda? Você se mantém inteiro ainda, Jó? Amaldiçoa Deus e morre? Jó olha nas bolotas do olho dela e diz: mulher, você está falando como uma louca. Você está falando igual uma insensata. Sabe por quê? Deus me deu. Deus, ouça isso. Deus me deu. Deus me deu. Deus me deu. Deus te deu. Deus te dá. Deus te traz. E Deus toma. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito é o nome dele, eu sei em quem tenho crido. A ponto, irmão, é um versículo que eu gosto muito, mas é um versículo sensível para citar. A ponto de Jó dizer assim, ó: ainda que ele me mate, todavia, nele eu esperarei. E aí, irmão? Se Deus mexe um pouquinho, a gente já, Deus não me ama. Se o alicerce treme um pouco, ai, como Deus é mal comigo. Só que há um segredo na vida de Jó, irmão, que a gente só vê no final do livro. Ele passa por tudo isso, a gente conhece a história, Deus restitui 2 vezes mais para Jó. E o que ele declara no final do livro? Quem lembra? Antes eu te conhecia, só de ouvir falar, e já era fiel daquele jeito, hein, irmão? O homem só conhecia Deus de ouvir falar. Era rétegro, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. E o próprio Deus dá o relatório para o diabo ainda, irmão. Qual relatório Deus passaria para o diabo hoje? Ou será que é o diabo que passaria o relatório para Deus? Quem falaria, tem visto o meu servo? Qual dos dois falaria isso? Mas Jó diz, agora meus olhos. Sabe por que passamos algumas coisas, irmão? Porque a nossa fé é provada. E os nossos olhos verão a Deus. Bem-aventurados. Bem-aventurados misericordiosos. Porque eles verão a Deus. E eu volto para concluir em Paulo, irmão. Paulo está dizendo, Timóteo, está toda essa bagunça aí em Éfeso. Você está com medo. Eu já fui abandonado. Mas por favor, vem depressa. Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia. Receba coragem no teu coração aí nessa noite. Receba coragem, assim como esta tarde, Deus me tomou e me deu coragem. Esta noite, Deus te toma e te dá coragem. É o Espírito de Deus que se move em você. É só os corajosos que declaram, irmão, eu sei em quem tenho crido. É só os corajosos em Deus que diz, essa luta não é páreo. O que é uma porta para o Deus que eu sirvo? O que é algo para fazer para o Deus que eu creio, irmão? Que eu tenho crido. Seja racional agora, irmão. Pega o que você e eu estamos vivendo.
Você acha mesmo? Você acha mesmo que é problema para Deus, irmão? Você acha mesmo que é problema para Deus? Aliás, a Bíblia diz que nenhum daqueles que depositaram a confiança em Deus foram decepcionados. Nenhum. Só os que tiveram medo. Lembra do jovem rico? Vai. Olha o chamado à confiança. Queres ser perfeito? Vai, vende tudo que tem, dê aos pobres e siga-me. A Bíblia diz que ele sai triste, de cabeça baixa. E o texto diz, ele sai triste porque era muito rico. O alicerce dele era o dinheiro, irmão. Você sabe em quem você tem crido, irmão? Você sabe em quem você entregou a sua vida? Em quem nós temos crido, irmão? A quem você tem depositado a sua confiança, irmão? Talvez você diz, mas você não sabe o que eu estou passando. E eu rebato a você e digo, é você que não sabe que eu. Eu rebato dizendo, teve homens e mulheres que passaram coisas muito piores que nós. E Deus foi com eles. Deus cuidou deles. Deus está cuidando de você. Você crê que Deus está cuidando da sua vida, irmão? Vamos orar, se coloque em pé. Paulo diz para Timóteo, Timóteo, eu sei. O versículo 7, Vitor, por favor. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Lembra lá com Gideão? Os covardes voltem. Irmão, olha a promessa de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é isso? As portas de shopping, de aeroporto, elas só se abrem quando a gente vai se aproximando, não é assim? O sensor, né? Quando você chega pertinho, ela se abre. Logo, irmão, nós estamos caminhando em direção às portas do inferno. A igreja está caminhando para saquear o inferno. Se a gente ficar com medo, covarde e voltar, irmão, nada vai acontecer. Vai ter o conforto da tua casa, você vai estar de boa lá, vai curtir sua aposentadoria, de boa, irmão. Espera, a eternidade é outra coisa. Se você não está preocupado com a sua eternidade, irmão, vai lá de boinha, vive a sua vida. Agora, se você quer seguir no caminho da igreja de Cristo, é tiro, porrada e bomba. É campo minado. A Bíblia diz que o diabo tem dardos inflamados. A gente, é campo minado, dardos inflamados. A gente está assim, irmão. Só que o apóstolo Paulo diz também que nós temos uma armadura. Como está a tua armadura, irmão? Capacete da salvação, escudo da fé
Espada da palavra. Como está a tua armadura, irmão? Nós estamos em direção a saquear o inferno, irmão. As portas do inferno não vai prevalecer. Mas deixa eu te dizer, se prepara para o contra-ataque do diabo. E quando for atingido, irmão, não volte, não murmure. É sendo atingido e dizendo: eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem entreguei a minha vida. Eu sei que Deus está no controle da minha história. Eu sei que isso é passageiro. Eu sei que Ele me dará vitória. Eu sei que Ele cuidará da minha alma. Eu sei que Ele cuidará do meu coração. Eu sei que Ele cuidará dos meus filhos. Receba esta palavra no teu coração. Saiba em quem você está crendo. O homem nos decepciona. O homem nos abandona, como abandonou Paulo, irmão. Mas ele na prisão, Cristo estava com ele, irmão. Lá na prisão, Cristo estava com ele. Eu sei em quem tenho crido. E você, irmão? Você sabe? Qual a sua rocha? Nos ajuda, Senhor. Feche seus olhos. Senhor, eu falo a corações sangrando, feridos, mas como essas palavras do apóstolo Paulo foram para encorajar Timóteo, Pai, nessa noite ela nos encorajou. Nessa noite nós declaramos como o apóstolo, Pai, nós sabemos em quem temos crido. Nós declaramos, Pai, como Paulo declara em Romanos 8, o que vai nos separar do Teu amor, Pai? Tribulação? A fome, a nudez, a espada, a morte, a vida, os principados, potestades. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cuida desta alma ferida, Pai. Cuida desse coração sangrando. Que a fé seja maior que a dor. Que a certeza do Deus que entregamos a vida seja maior que a tribulação, que a tristeza, que a decepção, Pai. Nos ajuda a se manter fiel a Ti, Pai, independente do que veio ou virá sobre a nossa vida. A nossa esperança está em Ti, Jesus. Vamos louvar o último louvor? Dá para louvar? Dá? Vamos louvar o último louvor? Vamos dizer que a nossa esperança está nele, a nossa confiança está no Senhor. Nós sabemos em quem nós temos crido.